Você já imaginou que seu parceiro está te traindo? Você já pensou em contratar um detetive particular? Já contratou um detetive? Ele descobriu a traição? Hoje começa a sua jornada de transformação e conhecimento. Esse é o primeiro episódio da série O que você precisa saber quando pensa em divórcio. E hoje, como protagonista do primeiro episódio da série O que você precisa saber quando pensa em divórcio, é uma detetive. Ela é a Sabrina de Silo e eu, precisando conter a minha ansiedade, vou pedir que ela conte para vocês como isso tudo começou. Primeiro, bem-vinda, Sabrina, obrigada por estar aqui. Mas conta pra gente, como isso começou? Eu que agradeço o convite, e é muito curioso, né, a gente começou através de uma empresa de compliance, onde nós trabalhávamos para empresas, e começamos a ver a necessidade de uma investigação, a respeito das redes sociais. Então as pessoas se conheciam através de aplicativos, e não conhecia quem era, não sabia nada daquela pessoa, e aí nós começamos a usar as ferramentas do compliance para descobrir com quem ela estava se relacionando. E aí começaram as indicações também de investigação conjugal de campo, que são os detetives, que são aquelas histórias que eu conto todos os dias na internet. Mas me conta uma coisa, eu quero a tua primeira história, porque já existe uma veia de detetive aí Sim. em você, isso provavelmente tem aparecido muito antes do teu trabalho de compliance nessa empresa. Então me conta como é que isso começou, como é que foi o teu primeiro trabalho, como é que surgiu essa ideia? Não, realmente eu tenho essa veia, eu tenho essa disponibilidade, eu gosto desse assunto, como é que eu vou fazer? Como é que surgiu esse primeiro contato com essa profissional, a detetive? Nós começamos a empresa, né, SPC do Amor, a partir dessa ideia, né, de ajudar as pessoas a descobrirem a verdade sobre os relacionamentos virtuais. E quando a gente começou a divulgar para os amigos também, quando eu entrei na empresa, veio a primeira investigação. E essa investigação foi até muito legal, que foi uma investigação que nós fizemos basicamente Uhum. internacional. O nosso amigo, que tinha um outro amigo francês, disse que precisava investigar a esposa dele, que viria para o Brasil. E nós preparamos toda uma equipe para aguardar ela desde a chegada do aeroporto, para ver toda a rotina dela aqui. Ela tinha um evento para participar, no sul do Brasil, e nós começamos a investigar ela. E nós descobrimos que ela tinha um caso com um outro francês, que trabalhava numa empresa que era concorrente à dela naquela ocasião, e nós entregamos todas as provas para o marido dela, que pediu divórcio com ela aqui no Brasil. E nós ainda estávamos na investigação, né, a gente conseguiu filmar ela estava muito triste, ela chorava, foi difícil até para a gente conseguir passar a notícia para ele, porque, por causa da língua, por causa do costume, então a gente conseguiu fazer essa investigação, foi a marcante para nós. E aí, a partir daí, começaram a surgir outros casos. Então nós tínhamos casos aqui de São Paulo, na maioria das vezes eram todos aqui de São Paulo, nós pegávamos esses casos, investigávamos, trazia o resultado, e chegou um momento que nós precisávamos divulgar isso, porque hoje Uhum. sem internet você não é nada. É verdade. Então já não bastava mais só a indicação dos amigos. Mas Sabrina, me conta, em campo, você chegava aí em campo, porque alguém te liga para fazer uma investigação, te passa os dados Sim. dessa pessoa, e aí como é que funciona internamente A isso? empresa, antes do SPC do Amor, ela já existia, por causa do compliance, então nós já fazíamos algumas operações de Não, campo. e para as pessoas entenderem, vamos lá, eu fiquei curiosa com essa informação, né, Aham. SPC do Amor, existe um cadastro negativo, ou seja, minha amiga se divorciou, ela conheceu um cara,
E antes dela começar a evoluir nesse relacionamento, ela liga pra você e diz: "Ó, o nome desse sujeito tá no cadastro negativo de infiéis?", ou algo do gênero, me conta. Não, um cadastro oficial não existe. Isso não existe. Ninguém tá com o nome na lista negra do SPC do amor por enquanto. Nem para os bastidores? Nem para os bastidores, então, porque são todas informações sigilosas. Uhum. Mas claro, se vier um amigo, precisar saber se essa pessoa é confiável, a gente vai fazer uma boa de uma E verificação. Sabrina, eu posso te considerar minha amiga? Claro, precisando de Bom, mim é gente, só me então se chamar. cuidem, porque Sabrina de Silo é minha amiga e eu posso pegar o telefone a qualquer momento e descobrir coisas a Exatamente. respeito de você. Então vamos lá. E aí nos bastidores, como é que funciona isso? Te contratam, enfim, você designa profissionais, você já foi em campo, você leva, enfim, câmeras, né? Como é que funciona isso? Porque você monta um dossiê depois para entregar para essa pessoa. Mas como é que Sim. vocês organizam essa? É uma arquitetura, não é, para seguir É, alguém? tem toda uma estratégia de investigação, tanto que quando o cliente vem até a nós, a gente já fala: "Ó, eu não passo valor de diária. O que nós fazemos é uma estratégia de investigação para você, com equipamentos, a gente vai entender qual é o número de profissionais de campo você precisa, se vai ser uma pessoa que vai de moto ou de carro, e a gente monta toda uma estratégia de investigação para que ela tenha resultado. A gente quer que a pessoa descubra a verdade, que ela encontre a verdade daquilo que ela está buscando, seja no relacionamento amoroso, que é a maioria dos casos, seja no empresarial ou seja no familiar. E aí eu já participei de alguns. Logo no Então me começo, conta. eu fazia bastante campana. Não, e assim, como eram muitos amigos que no começo indicavam para nós, então, "Olha, Sabrina, o meu namorado vai numa balada assim, assado, mas eu não posso aparecer, ele falou que é só um amigo, os amigos Uhum. íntimos, mas eu acho que tem alguma coisa aí, tem alguma coisa errada". Aí eu ia. Então você se veste, você se arruma, vai pra balada, fica lá de olho, tira foto, a gente manda tudo em tempo real. Ah, então você fica com o contato da pessoa, vai até o local onde essa, né, essa pessoa pode estar e vai, monitorando e bom, Isso. você manda, todos os registros que você acumula, Isso, o meu então cliente, ele vê toda a investigação em tempo real, e até a uhum, gente pede um pouco de autocontrole, controle emocional no máximo, porque você pode ver coisas que você não quer ver. uhum. Só que se você interfere no ambiente do investigado, você interfere na investigação. Então é muito difícil para as pessoas acompanharem o grupo e se controlar para não interferir no andamento. Uhum. Fazer uma pergunta: "Olha, onde você está? Eu estou aqui jantando com a minha mãe e com o meu pai", mas você está vendo que tem uma pessoa dentro do carro, que não é nem o pai nem a mãe, que ele está se encaminhando para um apartamento, para um motel, assim, e a gente precisa do resultado final. Mas é importante também a participação dos meus clientes nesse processo, porque além deles verem tudo que está acontecendo e mudar uma chavinha na cabeça, você começa a entender como a pessoa se comporta, você começa a entender quem é aquela pessoa que você se relaciona, ele também descobre toda a verdade. Então não dá para interferir assim de falar: eu vou ligar, você não está aí, e questionar, não Não, e deve dar pode. até um desespero, porque a pessoa ela suspeita de uma infidelidade, ela fica na dúvida se ela quer realmente desvendar tudo isso, até Sim. porque ao desvendar precisa tomar uma atitude, né, mas ao mesmo tempo quando tá ali no passo, né, 2 de descobrir isso, pode talvez intervir para que a pessoa mude de ideia, mesmo no desespero, não pode? Então, é importante não intervir mesmo no desespero, você sabe o que vai acontecer, você está visualizando, "Meu né. Deus, mas ele tá entrando no motel com uma pessoa, não pode fazer nada, Sabrina". Só que daí quando a gente faz até mesmo a entrevista e durante todo o processo de investigação, desde quando ela me manda a foto do investigado, o endereço, qual é a história dela, onde vai começar, a gente já começa a conversar com ela, porque a verdade é importante. Uhum. Sem a verdade, ela não consegue tomar nenhuma atitude com consciência e certeza, convicção, ela tem que ter convicção daquilo que ela está fazendo. Então vamos supor que ela viu aquele momento que é terrível, da traição, que está entrando no motel, que pegou uma pessoa, está no carro, mas ela precisa daquilo para ela conseguir ou se desvincular de uma dependência emocional,
ou fazer um bom acordo de divórcio, ou Uhum. então para ela falar: "Olha, eu vou chamar ele para conversar, eu acho que eu quero perdoar, vamos ver o que que vai dar e eu vou Uhum. tentar novamente". Mas ela tem aquilo como certeza na mão, ela sabe com o que ela está lidando, porque se no momento que ele está entrando no motel, ela intervém, Podia ser um chamado divino, ela né. está se enganando. Sabe que E a eu gente não quer isso, a esse gente quer que ela veja a é. Esse é realidade. um dilema, porque eu trabalho fazendo acordos, né, em Uhum, situações conflituosas familiares, relações conjugais. E por que acordos? Porque eu imagino que num contexto de família, especialmente quando tem filhos envolvidos, é muito difícil, né, a gente entrar num conflito grande, vejo processos rolando no judiciário, as pessoas perdendo o controle, inclusive comprometendo a criação dos filhos por uma questão emocional ali do casal. Então, o meu viés é sempre tentar uma alternativa para que essas pessoas fiquem bem depois dessa ruptura conjugal. Mas muitas vezes as mulheres, principalmente, chegam com um contexto de família, que é o seguinte: "Ai, o meu marido, a gente é casado há 15 anos, né, nunca desconfiei dele, mas de repente ele começou a mudar, começou a se vestir melhor, começou a usar perfume", gente, não é sempre, né, mas começou a usar um perfume diferente, começou a chegar fora, tarde em casa, ah, tem amigos que eu desconheço, começou a viajar, né, não tenho mais a senha do celular dele, e é uma coisa que nós compartilhávamos antigamente, então eu estou suspeitando que ele possa ter um relacionamento extraconjugal. Quando isso chega para mim, eu uhum. já imagino, acho pouco provável que não exista um relacionamento extraconjugal. E aí a minha pergunta para essa pessoa é: contrata um detetive ou compra uma bolsa? Contrata o detetive para descobrir o que você já sabe, ou compra uma bolsa e faz um investimento a longo prazo. Enfim, é uma brincadeira. Mas Aham. se te pergunta, às vezes chega para você uma situação hipotética, né? A pessoa já te conta toda a história e você sabe, né, pela sua Sim. experiência, que obviamente está existindo aí uma relação. Você aconselha, se a pessoa está na dúvida de fazer um investimento para contratar um detetive particular ou seguir a sua intuição, o que que seria o teu, assim, o teu pensamento genuíno em relação a isso? É assim, fazer um divórcio já é muito complicado, você já tem um problema enorme para você conseguir resolver, então às vezes é partilha de bens, às vezes é guarda do filho. E o que que eu falo para minhas clientes, porque eu vejo na prática, né, quando você tem a prova do detetive nas mãos, você pula metade, pula uma etapa. Eu sempre gosto, né, e a gente aqui dentro do escritório, obviamente, quando vai fazer composições, pensa de uma forma muito estratégica. Sim, Então, o que você quer dizer é, usaria as provas produzidas pelo detetive particular como estratégia para as melhores composições, seja isso, para reorganizar essa relação, porque é exato. possível reorganizar essa relação e as pessoas viverem bem depois disso, Uhum. se existir uma culpa, né, e uma vontade de fazer diferente, ou também para fazer uma boa negociação de divórcio, é isso? Vamos supor que nesse caso ela queira, reestruturar o casamento. Uhum. E aí quando ela mostra as provas do detetive, não tem como aquela pessoa negar. Ele não vai falar assim: "Não sou eu, isso aqui não existe", porque quando você só vem com a sua intuição, fica muito subjetivo, ele pode tentar te enrolar de alguma forma ali, e você continua no casamento, você vai prosseguindo o casamento. No caso do divórcio, que você tem aquela convicção que você não quer mais, "Eu não quero mais ficar casada, se ele estiver me traindo ou não, eu quero me divorciar", porque pode acontecer, você pedir um divórcio sem traição. Mas quando tem a traição, é importante você ter as provas para que você não saia como aquela pessoa assim: "Olha, ela estava num momento de A louca da depressão, ela relação. estava louca, Uhum. ela fez isso no momento de forte emoção, ela vai se arrepender", mas você vai com as provas e você tira aquilo, aquele não é uma vantagem, mas você faz aquilo com a certeza que ninguém vai te questionar sobre a sua escolha. Porque tem família, né, às vezes tem Uhum. filhos, às vezes tem os pais, às vezes tem uma empresa, às vezes é muita coisa envolvida, então eu acho que é É. importante você vir com as provas do detetive, pular uma etapa que é uma etapa que vai te desgastar emocionalmente, e quanto às provas, quanto aos fatos, não há argumentos, né, a pessoa que foi traída, ela vai estar lá, ela Uhum. tá vendo a foto dela, ela não tem como E escapar. você acaba sendo uma rede de apoio para essas pessoas, né, porque elas te contam uma particularidade tão, né, tão importante ali da vida delas, você vai ter acesso a informações que ela não quer que outras pessoas tenham acesso.
Isso é fato. Então você acaba sendo rede de apoio dessa pessoa. E provavelmente você acompanha o desenrolar disso tudo, né? Porque ela, após a entrega dessas provas, que pelo que eu entendi é simultâneo, a pessoa entra em contato contigo para te contar como foi o desfecho. E nesse desfecho, qual foi a desculpa mais bem arquitetada que você escutou de alguém que foi o autor da infidelidade? Como nós acompanhamos em Uhum. tempo real, e o nosso cliente também, muitas vezes ele está conversando com a esposa, ou a esposa está conversando com o marido, que é o nosso cliente, então eles vão passando informações. E nós tivemos uma investigação que nós já estávamos seguindo o marido, ele já estava com o amante dentro do carro, e mesmo assim ele estava falando para a esposa dele que ele estava em uma reunião, que ele não podia atender, que era por isso que ele não tinha falado com ela. E aí quando, nós entregávamos ela entregou as provas para ele, né, ele disse que a reunião tinha sido realmente ali dentro do carro, que ele estava conversando com a secretária, alguma coisa assim. Mas são inúmeras desculpas. Teve uma pessoa que, é até um assunto um pouco sério, e a nossa cliente confirmou. Ela tinha um bebê pequeno e ela não tinha mais vontade de ter contato íntimo com o marido e ficou muito tempo sem, né, no período de gravidez, o bebê nasceu, tudo, e ele arrumou uma amante. E aí quando ele foi justificar, ele falou: "Ah, você não queria fazer nada comigo, eu tive que arrumar alguém", entendeu? Uhum. Então assim, são inúmeras desculpas, A eles transferência da culpa, a né, a culpa é transferência da culpa sua. acontece muito, né, Uhum. e mas nada justifica uma traição, né, você pode conversar, falar: "Não tô feliz, não tô satisfeito, quero me divorciar", e cada um siga o seu caminho, mas a traição é o caminho mais fácil, né, o mais rápido. Uhum. E você acha, se pudesse te perguntar, claro, baseado na tua experiência de vida, você acha que, a infidelidade é o maior motivo de divórcio? Olha, eu acho que depois da infidelidade, acho que vem uma questão financeira, né, mas eu acredito que o maior motivo de divórcio seria, sim, a infidelidade. Eu não sei, a doutora sabe a Eu até resposta? falei sobre isso. Baseado, obviamente, na minha experiência profissional, a infidelidade não é o maior motivo de divórcio. Eh, eu poderia te afirmar com toda certeza e convicção que a questão financeira é a maior causadora de animosidades que, por consequência, levam as pessoas a crise conjugais e aí ao divórcio. Então eu vejo, assim, uma deslealdade na questão do amparo financeiro, especialmente naquele cenário onde as mulheres deixam de trabalhar e ficam muito envolvidas com as funções de casa e os homens depois começa a crise, eles acabam não, vendo valor, né, ou não demonstrando quanto valor tem naquela função que é voltada à família. E aí começa a crise. E aí o relacionamento extraconjugal, a traição, ela acaba sendo a cerejinha ali do bolo, mas não era, obviamente, o motivo que desencadeou essa crise, né. Então quando eu falo isso as pessoas até acham estranho, eu escrevi um artigo há um tempo atrás que falava a diferença de lealdade e fidelidade na relação conjugal. Porque existem casais, por exemplo, que toleram que os outros se envolvam sexualmente com outras pessoas. Isso não é um problema para eles. Em compensação, o amparo financeiro, ou a pessoa está ali para auxiliar com os filhos, isso é mais importante. Não Aham. significa que eu concorde com isso, eu já estou deixando bem claro que eu não concordo com isso, é apenas o meu ponto de vista em relação aos casos que me chegam. Mas não acho que a traição seja o estopim, né. Até porque quando eu atendo meus clientes, a gente traz o resultado da traição, a gente sempre fala que eu não convivo, né, dentro do casamento, eu não estou com eles há 20, 30 anos, que é a média dos meus clientes que já estão casados nesse período. Então quem tem que definir se vai perdoar, se vai continuar ou não, são eles. E eu acho que eu nunca disse na internet: "Olha, traidor não presta, quem traiu também não quem Uhum, a amante também não presta, eu acho que você traiu uma vez, vai trair sempre, você tem que se separar", porque é o contexto familiar de cada um. Por exemplo, a pessoa permite que ela tenha relações sexuais com outras pessoas e tá tudo bem. Ele é uhum, leal, fala: "Ó, esse mês aqui encontrei com alguém, tô meio distante porque saí com alguém, mas eu tô aqui, tô cuidando dos nossos filhos, tô pagando as contas, a gente se ajuda, a uhum, gente é amigo, eu não posso intervir dentro desse lógico. contexto". Então aí vai da opção de cada um. Ah, você falando que agora
o motivo de traição é o financeiro mais do que a traição em si, é porque a traição ela vem depois de uma consequência de coisas dentro do casamento, né, às vezes é uma displicência emocional, uma carência afetiva, uma falta de dinheiro, um processo de falência, alguma coisa assim, e aí é que nem você disse mesmo, a traição é a cerejinha do É a bolo, cereja né. do bolo. É, E me conta, você já passou por uma situação de separação, né, você foi casada. fui. É, e como foi para você isso? Me interessa muito saber como foi essa jornada, porque a gente não casa acreditando que vai separar. Eu, advogada, como, né, também, incentivo que as pessoas tenham mais cuidado quando vão se relacionar, pensando em pactos antinupciais, já prevejo que isso possa acontecer, não estou Sim. dizendo que eu quero que aconteça, mas eu sei que pode acontecer. Mas quando você casou, você não imaginou que isso fosse acontecer, como é que foi isso para Não, a ti? gente casa pensando que vai ser para a vida toda. Eu fiquei 20 anos casada, é um 20 bom anos. tempo. É, tive 3 filhos, nós tivemos empresa juntos, veio a pandemia trouxe uma convivência além do normal, né, entre os casais, então, é que nem eu falo, pandemia foi vai ou racha. É, não, porque Se as você pessoas passou pela pandemia com o seu cônjuge, pronto, você agora vai o vai. resto da vida. Se você não conseguiu suportar, ali, Já aquele avisa lá para era o o marido que momento. então ficaremos eternamente juntos. Não, Mas tem é outras isso. coisas que podem, É. influenciar. Mas eu me divorciei depois de muito tempo de desgaste, por uma série de coisas, evolução, emocional, evolução financeira, evolução até de maturidade mesmo. É uma pessoa que eu respeito muito, então eu digo até quando eu pedi o divórcio ainda demorou um pouco para a gente ficar em casas separadas, a minha mãe falava que a gente parecia 2 artistas, porque a gente não brigava o tempo todo e não brigava mesmo. Eu falei: "Vamos fazer isso pelo bem dos nossos filhos, não adianta a gente ficar mal nós 2 juntos", foi eu que pedi o divórcio inclusive, não Foi foi você. ele, fui eu que pedi. E quando a pessoa pede o divórcio, parece, né, quando a gente chega verbalizando o divórcio, que não há um sofrimento antecedente, né, Sim. mas na realidade a pessoa vive suas fases do luto só né, sozinha, silente, pensando em como seria essa jornada, essa travessia do divórcio. Como é que foi para Eu ti? pensei muito durante mais ou menos uns 4, 5 meses, é que nem você falou, eu interiorizei primeiro, eu refleti muito, não foi nada sem pensar, não foi no calor da emoção, e aí fomos conversando sobre esse assunto até decidimos que realmente nós não ficaríamos mais juntos. E hoje é uma pessoa que eu respeito muito, ele me respeita também, nossos filhos, têm um convívio muito próximo com ele, a gente se dá muito bem, e eu não tenho muito do que dizer. Se eu falar para alguém assim: "Olha, o divórcio é ruim", depende muito do que da sua situação. Às vezes, quando você se divorcia, você fica mais tranquila, você consegue seguir sua vida, talvez até uma liberdade que você achava que você não ia conseguir fazer nada, você acaba, achando estratégias, formas de conseguir sobreviver. A gente acha que não vai sobreviver. É. Mas sobrevive, graças a Deus não teve traição, no meu caso não houve traição de nenhuma das ambas partes, mas se tivesse acontecido a traição, eu não saberia como reagir, estou sendo muito sincera agora, Uhum. porque talvez o momento da traição não fosse o momento, é isso que acontece com muitos casais, às vezes o momento que a pessoa foi traída não é o momento que ela gostaria de se separar. E às Uhum. vezes ela acha que a única solução é essa, e na maioria das vezes acaba sendo mesmo, porque você não consegue às vezes, conseguir Exato. reconstruir o casamento, Não, né. e é um subsídio, eu vejo que às vezes a prova, você já esse relacionamento já terminou, né, Sim, mas essa prova da traição que muitas vezes você já sabia que isso estava acontecendo, é para dizer: "Olha, tá aqui", ou para dizer também: "A culpa é sua. Pronto, a culpa é sua, vamos sim. acabar, encerrar essa discussão aqui, quero me divorciar, tá aqui a prova", e deu. Também é uma libertação, não é? Sim. Você já viu aqueles casos das pessoas que às vezes é traída 10, 15 anos, a Uhum. pessoa sabe, tá tudo bem, faz que não viu, segue a vida, tá caminhando, não sei o quê. De repente, o marido trai com uma moça ou com uma pessoa que ou é conhecida, é uma pessoa que quem está sendo traída não gosta. Não sei o que acontece, parece que dá um estalo na cabeça. Ele sempre me traiu, é o que eu recebo muito durante as reuniões do SPC do Amor. Ele sempre me traiu, mas agora eu não aguento mais. Uhum. Agora eu quero dar um basta, então eu quero as provas para mostrar para ele, para mostrar para minha família, e eu vou me divorciar.
Então, Uhum. assim, chega um ponto que a pessoa não consegue suportar, mesmo passando por tantas vezes da traição. E às vezes a prova da traição vem para confrontar o traidor e Uhum. também para ela falar: eu tô certa. Claro. Eu tô certa, eu ia pedir o divórcio de qualquer forma, mas eu tô aqui com as provas e é por esse motivo. Então eu acho que é importante a gente sempre querer, não é um jogo, não é um desaforo, é você pegar alguma coisa que é consistente, onde todo mundo vai te colocar em dúvida e falar: "Não, eu tô certa, é isso aqui Uhum, mesmo, isso uhum. aqui aconteceu dessa forma". Porque, que nem eu falo em alguns podcasts e até na internet, o traidor ele nunca vai confessar que traiu, Uhum, jamais. uhum. Você pode colocar ele na cadeira elétrica, torturar, ele não Não vai conta. confessar, É, não eu vai de imagino. jeito nenhum. É. Agora, eu fico pensando também, não sei se já aconteceu com você, de alguém te contratar, você fazer todo o trabalho, você entregar as provas para essa pessoa, e essa pessoa sair do relacionamento de uma forma muito sofisticada, estratégica, nem mencionando que havia contratado detetive particular, eu digo, usando aquilo como prova para o conhecimento dela, mas saindo da relação de uma outra maneira, assim, com o divórcio bem negociado, todo mundo feliz, ninguém se sentindo culpado. Já viu isso acontecer? Raríssimas vezes. É muito autocontrole. Não, não é isso. Para você conseguir, às vezes, um bom acordo, você vai ter que apresentar alguma prova. Você não precisa necessariamente dizer que contratou o detetive, a gente até aconselha que não, Uhum, porque o detetive é uma ferramenta que você pode usar em várias ocasiões. Então, você pode usar dentro da sua empresa, você pode investigar um filho, você pode investigar um parente no caso de uma partilha de bens. Então, quando você abre toda a investigação para aquela pessoa na hora do pedido de divórcio, você perde essa chance de usar novamente. Então o que que a gente aconselha? Mostra uma foto, diz que foi alguém que tirou, que passou e viu. uhum, No caso de alguém que, faz a investigação e depois sai sem dar satisfação nenhuma, geralmente são pessoas que estão no segundo casamento, eles já uhum. não têm filhos juntos, não têm patrimônio juntos, mas viveu uma relação, matrimonial, de emoção, né, de amor, tudo. E aí acaba descobrindo, a pessoa dá um tempinho, começa a esfriar e se afasta e acabam terminando. Isso, eu acho que isso já está tão introduzido, né, inserido dentro de você. Eu sei que você está em um relacionamento, você tem um noivo e está tudo bem, mas se você não tivesse esse noivo e você conhecesse alguém, você investigaria essa pessoa antes de aprofundar esse relacionamento? Claro, Também nem ouviu. estou trabalhando. Deixa assim. Eu investigo ele o tempo todo, integralmente. Gente, ele não. Não é porque eu estou conhecendo uma pessoa nova que eu vou investigar, eu investigo as pessoas velhas também, entendeu? Olha, Porque é para ser assegurada a lealdade, porque aí nesse caso, quando não tem relação conjugal, não é nem a não, são os fidelidade, né. ossos do ofício, né, eu faço isso com muita naturalidade, então eu utilizo para mim as minhas Mas técnicas sabe que isso também, é eu acho legal? importante. Eu fico pensando, assim, quando eu escuto uma história de um casamento que não está indo bem e que chegou ao desfecho, né, do divórcio, eu pergunto: "Como foi isso? Me conta quando você acha que isso aconteceu?". Aí a pessoa me fala um exemplo hipotético aqui, tá. "Ai, poxa, ele chegava em casa e reclamava que eu estava sempre, chateada, reclamando e falando dos filhos". Eu penso: "Ups, vou mudar o tópico hoje lá em casa, chegar um É, amor". Quer um vinho? Né, a gente faz. reproduz muita coisa, e aí eu acho que também a nossa profissão nos dá esse presente. Eu sei o que dá errado, né, nos Sim. outros contextos, nas outras famílias, então a gente acaba usando um pouquinho disso para E nosso aí eu benefício. complemento que como detetive, o que eu vejo também é muita gente não sabendo a rotina do outro. Porque nessa coisa de todo mundo falar: "Você é muito controlador, você pega no meu pé, olha, eu faço o que eu quero da minha vida, eu trabalho, você trabalha, tá todo mundo ocupado, tá todo mundo cheio de tarefa, então eu não presto atenção", deixa rolar solto, não sabe nem a rotina, nem na hora que chega, nem na hora que sai, cada um faz suas coisas com seus amigos separados, cada um vive sua vida, quando vê, a pessoa já tá com outra. É. E Porque aí foi não muito tem displicente. Então, assim, mulher é difícil, né, porque a gente tem que ser leve e delicada. A gente não pode A gente reclamar não o pode tempo ser inteiro. controladora, porque senão a gente tem aquele monte de nome que a gente já sabe, mas a gente tem que ficar atenta, Não, e atenta a concordo, é que todo a mulher minuto. toda mulher quer reclamar, existem as que reclamam e as que
não reclamam, mas pensam em reclamar, não é? Sim, Que conseguem pensam. conter essa reclamação, né? Liga Sim, para uma administra bem. amiga, É, né? Extravasa no trabalho, briga no faz uma trânsito. terapia com o É, psicólogo. eu falo, eu acho, falando das amizades, agora nós somos amigas, né? Sim, Tá claro. gravado isso. Eu acho que a gente tem que ter, como amiga, né? Como rede de apoio aqui, a gente tem que ter uma psicóloga, concorda? A gente Concordo. tem que ter uma advogada, e no caso eu sou, então já abro Sim. espaço para outra pessoa, que é a dermatologista. E agora eu senti necessidade de ter uma amiga, detetive, e agora nós então Ai, selamos a nossa obrigada. amizade, né. Imagina, Você pode tem uma contar comigo advogada, eu quando tenho uma você detetive. quiser. Ai, obrigada, eu vou te ligar o tempo inteiro. É engraçado, mas É. eu acho incrível a tua profissão, eu acho fantástica, eu inclusive gostaria de ir a campo um dia para ti, se tu Vamos, quiser. Eu vamos. faria isso, assim, realmente de coração, eu acho muito interessante isso. Mas eu acho que existe um fundamento, né, a gente quer muito conhecer com quem se relaciona. Hoje em Sim. dia, né, as pessoas em redes sociais se mostram de formas diferentes. Nem sempre aquilo é genuíno, é o que ela é. E quando a gente pensa num relacionamento conjugal, você quer a verdade. Você quer se entregar para essa verdade, né? Então, assim, buscar essa verdade, bom, tem suas consequências, pode ser bom, pode ser ruim. O importante é o que a gente vai fazer com essa verdade. Isso eu sempre falo para os clientes. Quando dizem, eu penso em contratar um detetive particular. Tá, tudo bem. Mas vamos pensar o que você vai fazer com o que você descobrir, porque isso também faz parte de um trabalho estratégico, né? Onde você quer chegar com isso? Não, então tá bom, se você tem certeza que você precisa disso para tomar uma decisão que pode ser a continuidade da relação conjugal, ninguém está dizendo aqui que isso vai ser o fim, ou precisa ou vai ser Uhum. cobrado, ou, né, realmente botar um fim nessa relação porque isso é aviltante. Então eu acho linda a tua profissão, eu acho muito Ah, legal. obrigada. E sabe que eu acho de diferencial, as minhas amigas me conhecem, quando eu vejo aquelas plaquinhas, detetive particular, descobrimos tudo, eu bato foto e mando risada, gente, compra a bolsa, compra a bolsa. Mas nesse caso, você é tão sofisticada, você é tão discreta, em todas as oportunidades aqui que a gente conversou, você mantém o sigilo, né, em relação aos seus clientes, às situações, eu sei que você expõe algumas delas e a título de conhecimento, para que as pessoas saibam o Uhum. que acontece, mas eu acho muito bonito isso que você falou, eu não cobro delas uma atitude, eu entrego para que elas saibam a verdade, que em cima disso elas possam reconstruir seu caminho. Então eu queria te dizer, nossa, eu realmente fico impressionada, eu sei que tá todo mundo aqui querendo te fazer pergunta, tá todo mundo mandando pergunta, eh, e eu ficaria aqui conversando contigo também muito tempo para descobrir mais coisas, mas eu já me candidatei, tá, eu quero ir a Não, campo, tranquilo, a gente com você vai. em algum momento. Você vai adorar. Mas antes de te deixar ir, eu preciso te perguntar uma coisa, né, porque aqui a gente, está tentando ajudar e trazer informações relevantes para pessoas que estão passando por uma crise conjugal e que precisam reestruturar isso, precisam ser estratégicas na tomada de decisões. Isso não é desleal, mas é ser leal com você. Então, eu queria o teu conselho para quem está passando por essa situação. Sabrina, o que você precisa saber quando pensa em divórcio? Eu queria que tu falasse para as pessoas o que elas precisam saber quando elas pensam em divórcio, sob a tua perspectiva, obviamente. Na minha visão de detetive, eu acho que quando você pensa no divórcio, você tem que pensar racionalmente. Você tem que usar a racionalidade, você tem que se munir de todas as armas possíveis para um contra-ataque, isso é muito real, acontece. Então, se você há uma desconfiança de traição, junte provas, faça um caderno de provas. É que nem eu falo para minhas clientes, você precisa de um diário, você precisa anotar tudo, tanto quanto os gastos, quanto a, a habitualidade da pessoa, que horas ela chega, que horas ela sai, quais são qual a sua rotina, aquilo que mudou, o que era no começo, o que não era acordado, porque quando você pensa em divórcio e você desconfia de uma traição, você tem que ter certeza que a pessoa que está te traindo não vai confessar. Isso é muito óbvio. E depois que você pede o divórcio com as provas da traição, você consegue um bom acordo com a doutora, né, que a doutora já está acostumada a fazer isso, você tem que entender que existe vida depois do divórcio. Muitos dos meus clientes se reconstroem, eles agradecem, eles falam que depois daquilo foi libertador, tanto por causa da prova da traição, quanto pela assinatura do divórcio. Todo mundo consegue se reconstruir. A gente tem que ter uma base, tem que agir racionalmente. É que nem quando eu entrego a prova de traição, a maioria dos meus clientes não fazem barraco.
né, todo Que mundo na ótimo. internet pede: "Ah, eu vou lá, vou fazer isso", não, não Eles pedem faça. barracos? Não, não, meus seguidores, eles querem saber o que aconteceu, a maioria não Ah, faz. Por quê? Porque é que nem a gente orienta, sua vida já está um pouco complicada, você já descobriu uma traição, você já está sofrendo, você vai passar por um divórcio, não queira complicar mais a sua vida. Seja racional, tire o máximo de vantagens que você puder dentro de um acordo, né, e depois segue a vida tranquila. ou seja, usa a prova coletada na investigação em seu favor e seja estratégica. É Tem que isso. ter estratégia, é isso. Sabrina, eu amei Ah, conversar obrigada, eu também contigo. gostei muito, Amei conversar adorei. contigo. Foi Eu muito quero conversar aqui legal. nos bastidores, saber mais coisas que a gente não vai poder Vamos, vamos revelar. vamos agora a gente vai conversar por detrás das câmeras e a gente pode falar muito mais coisa. É, e eu quero saber se um dia existir essa lista negra, né, do SPC do amor, se a gente vai poder ter acesso a essas informações e você que está começando um relacionamento, olha, tem uma dica importante, quem sabe conheça melhor esta pessoa antes de aprofundar esse relacionamento. Então, estivemos aqui com Sabrina de Silo e nos deu dicas importantes e reveladoras para você que está pensando aí em se separar, ou seja, tudo o que você precisa saber quando pensa em divórcio, tá aqui, episódio 1, Sabrina de Silo, a detetive. Obrigada.